E aqui começa o ponto da cura sobre a nossa vida. Deus quer direcionar os seus filhos para frente. Um dia, querido, quando eu tive depressão, e a minha depressão foi uma depressão muito... Eu não sabia, na verdade, o que era depressão, eu não tinha estudado sobre depressão, e eu estava no campo missionário, eu estava vivendo algo maravilhoso da parte de Deus, mas eu lembro que aconteceu uma situação que me trouxe uma tristeza muito grande. Eu trouxe uma decepção à minha antiga liderança, eu trouxe uma decepção aos meus antigos líderes devido aos erros que a gente comete na caminhada como cristão, né? E quando aquilo veio sobre a minha vida, aquilo já trouxe uma condenação sobre a minha vida. Mas eu lembro que depois a forma que o meu problema foi tratado foi algo assim muito, muito forte, entende? Não houve cuidado, não houve ninguém para cuidar de mim naquele momento. E quando não há ninguém para cuidar de você, quando você comete algum erro, quando você comete alguma falha, quando você comete algum equívoco na sua vida e não tem uma palavra de Deus, alguém para ministrar a sua vida, como Elias, mesmo tendo cometido o erro de não confiar no Senhor, mesmo tendo tantas experiências, deixou com que o medo de uma mensagem paralisasse ele, da mesma forma permitir que o medo entrasse na minha vida. E quando o medo entrou na minha vida, irmão, eu lembro que eu cheguei na minha casa totalmente depressivo. E eu acordava chorando, dormia chorando. Quando eu ia orar, quando eu tinha força para orar, eu orava. Eu pesava quase 65 quilos a 70 quilos, eu pesava. A minha depressão durou um estado de período de 3 meses. Eu lembro, querido, que eu não vi esses 3 meses passar. Para mim, parece que foi uma semana apenas o que aconteceu, mas passou 3 meses, a gente perde a noção do tempo. E eu lembro, querido, que quando eu estava ali, comia, voltava, né, preparava o melhor almoço, preparava o melhor lanche, ia lá, comia, tudo direitinho, mas sempre eu ficava na cama jogado, no sofá jogado. Eu lembro um dia da minha mãe, que eu sempre admirei o pastor Marco Feliciano, e ela trazia os DVD do Marco Feliciano: olha, meu filho, uma palavra para você. E Deus começou a me levantar através das palavras do pastor Marco Feliciano, uma palavra em especial, que é: levanta-te, põe-te em pé que falarei contigo, Ezequiel capítulo 2. E quando eu entrei no meu quarto no outro dia, eu peguei um livro pequeno, tranquei a porta do meu quarto, e eu peguei um livro pequeno que se chama E tu lhe ferirás o calcanhar. E chega uma parte desse livro que diz assim, que fala sobre o Império Babilônico. E ele fala assim: como é que você abria sua boca para dizer que amava a Deus, mas na hora de reconhecer os seus erros você não reconhecia? Como é que você abre a boca para dizer que para morrer por Deus você morreria, mas na hora que você comete algum erro você foge? E cara, quando eu li aquele trecho daquele livro, aquilo me confrontou e o Espírito Santo veio na hora me confrontar. E eu lembrei como eu sempre fui na presença de Deus um adorador extravagante, de adorar, de cantar, de falar em línguas estranhas, de pular, de dançar na presença dele. Eu era marcado na minha geração pelo meu amor, pela minha paixão por Deus. Mas quando veio o erro que partiu de mim, naquele momento eu quis fugir de tudo. Eu quis me esconder de tudo. E quando eu fiz isso foi o maior erro da minha vida, porque ali o espírito depressivo e o espírito de opressão, eles se apoderaram de mim. O que aconteceu? Quando no findar de 3 meses, quando eu estou lendo esse livro, E tu lhe ferirás o calcanhar. Se você quiser buscar esse livro, acho que deve ter ele em algum lugar. Pelas bibliotecas aí digitais você consegue encontrá-lo. E nessa parte que confrontou, ele diz assim mesmo: que o teu nome seja envergonhado, mas que o nome de Cristo não seja envergonhado. Que você seja envergonhado, mas que o nome de Deus não seja envergonhado. E eu disse: esse é o momento de eu fazer uma prova de amor por Deus. Que o meu nome desapareça, que o meu nome caia por terra, mas que o nome do Senhor, que o nome do Evangelho, do verdadeiro amor, do Deus que salva, que lava, que perdoa, possa, em nome de Jesus, ser glorificado. E quando eu pensei aquilo, querido, eu comecei a chorar. Fechei o livro, não li mais o livro, não terminei de ler o livro, porque a partir daquele momento começou um período de despertar na minha vida. A minha janela, eu estava sentado numa cadeira de embalo, minha cama aqui ao lado, e eu tinha uma janela, e de repente naquela janela entrou um vento que abriu a minha janela. Quando aquele vento abriu a minha janela, entrou dentro do meu quarto, querido, é uma das maiores experiências que eu carrego na minha vida. E essa presença, ela passou pelo meu lado esquerdo, chegando ao lado direito, e quando eu tentava abrir os olhos, eu não conseguia, e eu sentia algo
sobre mim, como se fosse um braço ou como se fosse asas, eu não sei dizer o que era, mas era uma presença que eu senti em cima de mim. E quando eu olhei para a beira da cama, eu senti a beira da cama, porque toda vez que a minha cama ia sentar, ela fazia um estalo. Né? Toda vez que alguém sentava, ela tinha um estalo. Até brincava com a minha esposa sobre isso. Sentava e estalava. Eu estou na cadeira de embalo. Quando eu tento abrir os meus olhos com aquele choro depressivo, amargo, a minha cama ela faz um estalo. Nessa mesma hora, eu tive a certeza que o meu Deus, o anjo do Senhor, estava ali naquele momento, sentado ao meu lado. E o choro de depressão passou a ser um choro da presença de Deus. Um choro que me lavava. Parecia que eu estava sendo limpo de dentro para fora. E aquilo vinha saindo, querido, que eu só de lembrar eu me emociono muito, muito mesmo. Da forma que Deus ele me tirou daquele deserto. Da forma que Deus me tirou daquele vale. Sabe, querido? É algo assim muito, muito lindo o que Deus faz na vida da gente. E quando aquele choro da presença veio de uma forma tão grande, eu lembro que eu me lancei no chão. Eu me prostrei no chão. E eu comecei a falar em línguas, eu comecei a orar em línguas, eu fui ali rebatizado, irmão. E quando eu me levantei, quando eu me olhei no espelho, eu tomei um susto. Na época eu tinha cabelo, irmão. Hoje eu não tenho mais. Na época eu estava lá, meu cabelo ficou imenso. Estava barbudo. Eu engordei quase que o dobro do que eu estava. Com 65, agora eu estava com 100 e poucos quilos. E eu acordei, parece que eu estava em coma. Parece que eu estava em coma. Eu não sei como é um coma, querido. Eu não sei como é um coma. Mas parece que eu acordei de um coma. Eu voltei a viver. Eu voltei a sentir o meu peito bater. Eu voltei assim, parece que tudo que estava cinza, tudo que estava preto e branco, né, voltou, né, ao seu estado natural para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu lembro, irmão, que naquele momento eu me levantei. E a partir daquele momento começou uma caminhada da glória da segunda casa sobre a minha vida. E o que eu quero dizer para você é que naquele momento Deus me mostrou um futuro. Deus me mostrou que a cura da gente está em você reconhecer os seus erros. Reconheça suas falhas. Reconheça seus erros. Não tenha medo de reconhecer seus erros. Não tenha medo de reconhecer suas falhas. Sabe, queridos, tem coisas na minha história que eu não sou um pastor aqui, eu não sou um robô, gente. Desculpa, também não estou dizendo que existem por aí, mas existem muitas pessoas que querem mostrar algo que não são. Não, eu sou uma pessoa, sou pastor pela graça e misericórdia do Senhor. Sou pastor, hoje tenho um ministério que já vai para 8 anos nessa caminhada. Mas eu já decepcionei líderes, eu já decepcionei a minha família, eu já decepcionei muitas pessoas na minha caminhada imatura. E um dia fizeram uma pergunta para mim, falaram assim: se você pudesse voltar e não cometer os mesmos erros, você não cometeria? E com certeza, acho que todo mundo, se tivesse como apertar um botão e voltar e não cometer os erros, com certeza absoluta faria isso. Porém, cada erro também é uma manifestação do amor de Deus, tanto para a sua vida quanto com quem que você errou. Porque você vai ver como Deus se move através de você e você vai ver como Deus se move através do outro. Cada pessoa, cada um de nós, tanto aqueles que você errou quanto aqueles que erraram com você, você tem que ver como o reino de Deus se move. Hoje muitas pessoas vêm comigo assim, pessoas que vêm falhando comigo, perguntam: pastor, como é que o senhor tolera isso? Como é que o senhor tolera aquilo? Se eu tolero isso porque um dia eu fui essa pessoa também. Seja na vida de um líder, seja na vida de uma pessoa. Estou aqui como um porta-voz de Deus para dizer para você que essa leve e momentânea tribulação, tudo isso que a sua alma passou, tudo isso que você tem enfrentado, tem solução. A Bíblia diz que Deus não deixa vir dificuldade que seja maior do que as nossas forças. O Senhor, Ele tem a palavra que traga cura para a sua vida e restauração para a sua alma. Quando eu falo sobre a alma, quando eu gosto muito de falar sobre Davi. Davi, ele era um homem que ele teve tudo para ser um homem depressivo. Tudo. Ele passou por rejeição de pai, ele passou por rejeição de irmãos, ele passou por a luta que teve com Saul, quando teve inveja dele, mesmo perdoando 3 vezes, mesmo todas as vezes estava ali
exercendo o perdão, exercendo o papel de Cristo, aquilo que ele tinha aprendido com Deus e para Deus, todas as lutas que ele passou dentro da sua casa, o desgoverno que houve na sua família, o desgoverno, os assassinatos, tudo que Davi passou, a perda do filho, tudo que Davi passou, a vergonha pública das mulheres com Absalão. Se eu for pegar aqui para enumerar, serão muitas. Davi tinha tudo para ser um homem depressivo. Mas era lindo você ler os Salmos e você vai ver que Davi ele tinha um cuidado de quando ele ia orar ao Senhor. Parece que ele se dividia em dois, o espírito e a alma. Ele pregava para a sua própria alma, ele pregava para ele mesmo. E vários salmos de Davi você vai ver, ele parece que está parando e pregando para a alma dele, mas na verdade ele estava ministrando a si mesmo, com a fé dele em Cristo Jesus, entendendo que o Senhor estava cuidando dele. Tem o Salmo de número 42, no verso 11, que diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é Deus meu. É lindo, quando você lê esse salmo, você para ver que Davi, esse e outros inúmeros versículos ou versos, que são canções, de Davi falando com a sua alma. Ele está dividindo a alma dele como se ele estivesse olhando para a alma dele e dizendo assim: por que está te perturbando dentro de mim? Por que te perturbas? Espera em Deus, confia nele e nós o louvaremos. Olha só, nós o louvaremos. Isso é lindo, meu irmão. É por isso que você deve manter a sua leitura com a palavra de Deus, a sua meditação nela. Você deve examinar as Escrituras, você deve jejuar, você deve buscar a presença do Senhor, você deve congregar e você deve perdoar todo o mal que lhe fizeram. Porque às vezes, querido, vai acontecer situações na sua vida que você vai parecer injustiçado. Mas eu quero te dizer uma frase que eu aprendi com um pastor chamado Adeildo Costa: o mal que me fizeram foi o bem que me trouxeram. Todo mal que acontece na sua vida tem um propósito de Deus. Ele criou essa frase baseada num tema quando ele pregou sobre a história de José. Todo mal que fizeram a José foi um bem que Deus ocasionou na vida dele. Então saiba que até nas coisas boas ou nas coisas más, Deus ele está cuidando de você. Como é que eu venço a depressão? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Em um outro salmo de Davi, no Salmo 121, ele diz assim: Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como é que uma pessoa pergunta e ela mesma responde? Não tem sentido isso, né? Mas na verdade quem pergunta é a alma dele. E quem responde é o Espírito dele. A alma diz: aonde estará o meu socorro? E o Espírito diz: está no Senhor. E o que eu preciso fazer, pastor? Primeiro, ir para a área de confronto. Você precisa estar suscetível à área de confronto. Você precisa fazer isso. Eu lembro da história de Jacó. A Bíblia diz que Jacó ele estava prosperando pelo caminho que ele estava seguindo. Mas a Bíblia diz que quando mesmo depois de tinham se passado quase mais de 14 anos, já tinha se passado acho que quase uns 15 a 16 anos, ele resolve voltar para se reaver com seu irmão. Ele poderia ter se levantado do seu acampamento dali e ter seguido com a sua família, mas não, ele volta. E é quando ele volta que o anjo do Senhor aparece a ele no Val de Jaboque. Ou seja, é quando a gente precisa solucionar coisas que não estão solucionadas dentro de nós. A nossa alma ela precisa ser resolvida. Se ela sente vontade de chorar, ela precisa chorar. Se ela sente vontade de rir, ela precisa rir. Agora, se ela sente vontade de chorar e você rir, você está burlando a sua alma. Você está inibindo os seus sentimentos. Eu perdi um ente querido, mas eu não vou chorar porque homem não chora. Isso é a maior mentira, querido. Homem chora, e principalmente na presença de Deus. Deus fez a gente com sentimentos. Se você perdeu alguém e você não conseguiu chorar ainda, chore. Você precisa chorar. Você precisa gritar. Você precisa expor, porque é esse o sentimento da sua alma. E toda vez que você não seguir o fluxo verdadeiro, o caminho correto que a sua alma quer, isso vai fazer com que ela fique opressa, ela fique deprimida. Então,
Já foi falado sobre nós termos cometido nossos erros, mas e os erros que as pessoas cometeram contra a gente? Perdoe, faça como Cristo. Nós não devemos julgar, irmão. A gente tem uma mania de dizer assim que existem coisas que são perdoáveis e existem coisas que não são perdoáveis. Tudo o que acontecer com a sua vida você deve perdoar. Porque não é uma questão da pessoa, é uma questão sua. Cada vez que você não conseguir liberar perdão para algo ou para alguém, quem vai ser o prisioneiro disso vai ser você. Imagine que a sua alma você vai colocar uma cadeia e você vai colocar várias pessoas dentro dessa cadeia. E vai chegar uma hora que vai dar uma superlotação, porque está cheio de gente. Aí você anda e está pesada a sua caminhada. Você está andando com um fardo que não é seu. E esse fardo está te prejudicando. E a palavra do Senhor fala assim, queridos. Ela diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Sabe o que é ir até Jesus? Sabe o que é encontrar Jesus? Sabe como é que você vai ser? Quando você tirar esse fardo e pegar o fardo de Jesus. Ou seja, abre essa jaula, abre e libera a alma de todas as pessoas que te fizeram mal. Não importa o que elas fizeram contra você. Entende? Tudo que aconteceu para a sua vida foi a vontade permissível, não a vontade de Deus, mas a vontade permissível, porque as coisas boas provêm de Deus e as más são Deus nos ensinando coisas. Deuteronômio capítulo de número 8, ele fala para Moisés, eu te levei para o deserto, eu te fiz comer pão escasso, eu te fiz passar, enfrentar serpentes e escorpiões, fui eu, Moisés, fui eu, não foi nenhum outro tipo de mal, fui eu. Sabe para quê, Moisés? Para saber o que estaria no teu coração. Para saber se serias fiel às minhas palavras ou não. Para que quando eu te desse uma terra que conquistasse, uma terra que mana leite e mel, você não viesse dizer que foi com a força do seu braço, mas foi porque até aqui, eu, Senhor, te sustentei. Ou seja, Deus ele vai nos permitir provas para que a gente prove se realmente nós somos cristãos. Deus vai nos permitir lutas para justamente a gente ver quem é. E talvez entre essas pessoas que você deve perdoar, tenha muitas pessoas de vários problemas na sua vida. Abusadores, pessoas que não honraram a sua palavra com você, pessoas que depositaram uma confiança sobre a sua vida e você perdeu essa confiança. Enfim, se eu fosse enumerar, seriam vários, esse vídeo seria pequeno para tantas ramificações que a gente poderia sugerir. Mas independente de onde veja, de quem venha, você deve liberar perdão, para que você seja livre. Livre desse peso, livre desse mal. E quando você orar hoje, ore ao Senhor de verdade, dobre na beira da sua cama e diga, Senhor, eu libero perdão para a vida de fulano. Eu não quero mais ter mágoa de ninguém. Senhor, hoje eu quero me livrar desse espírito que me oprime durante todo esse tempo. E se foi você que não conseguiu se perdoar, coloque a mão no seu peito quando você for orar. Como eu estava naquela cadeira quando o Senhor me restaurou e me resgatou. E quando você colocar a mão no seu coração, diga, Deus, eu estou aqui, Senhor, te pedindo perdão pela minha vida, Senhor, por ainda não ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, mas eu sei que eu estou me tornando aquilo que o Senhor sonhou de mim. Sabe por quê? Há uma palavra do Senhor no livro de Jeremias, eu quero ler para vocês, em Jeremias 29, do versículo 11, diz assim, eu que sei de pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e de nenhum mal, para vos dar o fim de que desejais. Então me invocarei e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Sabe, querido, essa palavra ela é muito forte, porque Deus está falando assim, é eu. E Jeremias ele é um outro personagem que ele passou por um estado depressivo da sua vida. Ele teve um princípio de depressão. Mas a palavra que o Senhor trouxe a ele foi, é eu que sei dos pensamentos ao teu respeito. Ninguém sabe. O homem não sabe, teu líder não sabe, teu pastor não sabe, tua ovelha não sabe, você que é pastor que nos assiste aqui sabe, ninguém sabe, quem sabe é o Senhor. E é Ele, é esse Deus que está cuidando de você. Pastor, o que eu preciso fazer mais além disso? A única coisa que você precisa fazer é se agarrar nele, nas chamas de amor dele.
Quando você se agarra nele, quando você conseguir abrir mão de tudo, você vai começar a voltar. Eu lembro que quando Deus me tirou da depressão, tudo começou a voltar. Eu não sabia nem por onde recomeçar a minha vida. Eu não sabia nem por onde eu caminhava novamente. A gente fica totalmente perdido, porque parece que o mundo parou e você cresceu. E aí você tem que voltar novamente. E quando você volta ativa novamente, tenha calma com você mesmo, não tenha pressa. Satanás, ele vai querer ministrar uma pressa. Isso é Satanás ministrando, porque a pressa, como diz o ditado, ela é inimiga da perfeição. Tenha calma. Davi, ele não ficou esperando. Quando ele foi ungido, a rei de Israel, ele não foi lá rapidamente tomar o trono. Não, ele sabia que Deus era responsável pelo que ele fez. Ele apenas permaneceu dando o melhor dele aonde ele foi colocado. Depois que ele foi ungido, ele foi levantado a entregador de marmita. Depois de entregar a marmita, ele foi para o acampamento tocar e expulsar os demônios, espíritos perturbadores de Saul. Depois disso, ele se tornou um guerreiro, quando matou o gigante. Depois disso, ele foi para o acampamento com Jonathan. Depois disso, ele se tornou um grande testemunho, um grande guerrilheiro. E futuramente, ele veio assentar no trono. Então tenha calma com o seu processo. Cada pessoa tem um processo, tem um tempo, tem uma estação. As árvores, existem vários tipos de frutos. Cada uma delas tem a sua estação, tem o seu tempo. Assim será a sua vida, irmão. Creia somente no Senhor, porque hoje o Senhor te liberta desse espírito opressivo. Não existe nada melhor do que a palavra de Deus para a nossa vida. Eis que Deus diz para você: eis que faço nova todas as coisas sobre a tua vida. O que você precisa fazer? Abandonar todos os erros da sua vida e caminhar, crendo que Jesus Cristo já te perdoou. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Seja livre do passado. O futuro está bem na sua frente. Você pode escrever uma nova história. Mesmo que ainda o passado venha te perturbar de vez em quando. Mesmo que ainda pessoas, como o próprio Davi aconteceu isso. Davi adulterou. E quando Davi adulterou, mesmo depois de muitos anos, veio um homem lá e se levantou contra ele e falou: eis aí o adúltero de Israel. Joabe ia puxando a espada para matá-lo. Davi disse: deixe que fale as minhas palavras. Deixe que ele fale. O que ele está falando é uma verdade, foi do meu passado. Deixe que fale. Deixe que ele vá. E ele foi. Mesmo o passado assombrando a vida de Davi, Davi ele não se entregou à depressão. Sabe por quê? Porque ele ministrava para a alma dele todos os dias. O que você tem ministrado à sua alma? Ministre a sua alma com a palavra de Deus. Tá bom, gente? Ministre a sua alma com louvores. Ministre a sua alma com amor, fazendo o bem, cuidando do órfão, da viúva, fazendo a obra do Senhor. E quando o passado, toda vez que o diabo tentar trazer o passado novamente para você, lembre do futuro dele, como dizia o pastor e cantor André Valadão. Lembre do futuro dele, que é ele deixar de existir no lago de fogo, depois de sofrer muito no inferno. Que você possa ser livre de todos os pensamentos. E eu quero terminar esse vídeo com uma oração, orando pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos que estão me assistindo nesse momento. Deus, tu conhece cada interior e cada um dos teus filhos que nesse momento estão passando, Senhor, por essa dificuldade, Senhor, chamada depressão, Pai. Esse espírito opressivo, Deus, que de alguma forma tenta, Senhor, fazer com que o teu filho venha tirar a vida, fazer com que o teu filho venha te mutilar, tua filha venha, Senhor, sair da tua presença, desistir da vida, desistir de uma nova história. Pessoas que sofreram, Senhor, nas suas igrejas, pessoas que sofreram com maus líderes, pessoas que sofreram, Senhor, com seus liderados, pessoas que sofreram, Senhor, por ter cometido erros na sua caminhada e não terem conseguido se perdoar, Senhor. Pessoas, Deus, que vivem olhando para o passado, Senhor, e sendo forçados todos os dias a se inclinar, como aquela mulher, Deus, que estava totalmente, Deus, há 18 anos tomada, olhando para baixo, Senhor. Que agora, Senhor, eles possam fazer como está escrito em Colossenses capítulo 3, olhar para o alto, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, não as coisas da terra que são passageiras. Que eles possam fazer como Davi disse, elevar os olhos deles para o monte, para o alto, porque ali que está o nosso socorro, e o Senhor estará dando o seu socorro aos teus filhos, Pai.
Eu profetizo, Senhor, que eles sejam livres no nome de Jesus Cristo de toda depressão, de toda opressão, de todo medo, Senhor, e que eles possam, Senhor, continuar a sua jornada em paz, porque o Senhor é com eles, porque o Senhor está cuidando deles e nenhuma condenação há. Que no nome de Jesus Cristo ressuscite vidas hoje, Pai, e que esta mensagem possa trazer ressurreição ministerial, ressurreição na área do sentimento, na área amorosa, ressurreição, Senhor, na relação com os filhos, na relação com os pais, na relação com a sociedade, que possa trazer ressurreição, Pai, para dons e ministérios que os teus filhos um dia exerceram na tua presença. Essa é a minha oração profética, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida. Que você seja mais uma vez abençoado por esse canal. Obrigado. Se você ainda não se inscreveu, não se esquece de se inscrever nesse canal. Ativa o sininho. Todo dia tem um short aí, uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida. Tá bom? E todo sábado às 10 horas tem um vídeo novo e brevemente virá novidades aí no canal. Eu quero pedir para você compartilhar essa mensagem com pessoas que você sabe que têm enfrentado a depressão. Esse aqui foi o primeiro vídeo sobre isso, é um assunto muito longo. Eu acredito que vai ter outros momentos para a gente falar de outros acontecimentos. Depois eu vou estar falando sobre depressão ministerial, que foi a segunda depressão que veio sobre a minha vida, mas como eu já tive depressão, então eu soube usar as armas corretas. E assim será na sua vida também, você saberá usar as armas a partir de hoje. Tá bom, querido? Então, obrigado.